Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos iniciar a aula 6 do terceiro bimestre em matemática para o nono ano. Tá? O tema é explorando equações polinomiais do segundo grau. Até aqui, nós trabalhamos principalmente com equações polinomiais do primeiro grau. Isso é, as equações em que a incógnita aparece elevada ao expoente 1. Tá? A partir dessa aula, começaremos a observar situações em que a incógnita aparece elevada ao quadrado. Tá? O objetivo dessa aula não é resolver todos os tipos de equações, tá, do segundo grau. Nós vamos começar pelas equações incompletas, identificando a sua estrutura, reconhecendo situações em que podem ser representadas por elas e verificando quando um número é ou não solução. Tá? Então, durante a aula, prestem atenção em uma diferença importante. Em uma equação do primeiro grau, geralmente encontramos uma única solução. Tá? Já nas equações do segundo grau, podem aparecer duas soluções reais. Tá? Uma solução real repetida ou, em alguns casos, nenhuma solução real. Hoje, nós vamos começar a perceber essa ideia por meio de exemplos simples. Tá? Vamos lá. Nesse slide, nós temos os conteúdos e objetivos da aula. Tá? O conteúdo principal será equações polinomiais do segundo grau. Tá? Especialmente as incompletas. Tá? Uma equação de segundo grau é aquela em que o maior expoente da incógnita é 2. Tá? Quando ela não apresenta todos os termos da forma completa, dizemos que é uma equação incompleta. Tá? O primeiro objetivo é reconhecer problemas que podem ser representados por esse tipo de equação. Em vez de receber apenas uma conta pronta, nós vamos interpretar situações envolvendo área, movimento, expressões algébricas, tudo isso, para facilitar a inserção da matemática e a compreensão da matemática no nosso dia a dia. O segundo objetivo é verificar se um número real é ou não solução de uma equação do segundo grau. Tá? Para isso, vamos substituir o valor na equação e observar se a igualdade fica verdadeira, igual fizemos na equação de primeiro grau. E o terceiro objetivo é reconhecer que uma equação polinomial do segundo grau pode admitir duas soluções reais distintas. Tá? Essa é uma mudança importante em relação às equações do primeiro grau. Vamos lá. O futebol é uma paixão nacional, né? Vamos começar a analisar uma situação ligada ao futebol. O Pedro gosta muito de futebol, é apaixonado por futebol. E seu pai deseja construir um campo com área de 224 metros quadrados. Tá? O modelo do campo aparece na imagem, tá? Com as dimensões indicadas por expressões algébricas. Tá? A primeira pergunta é: essa figura lembra qual forma geométrica? Observando o desenho, nós percebemos que o campo tem um formato retangular, não é verdade? Portanto, para calcular sua área, usaremos a ideia de área do retângulo. Tá? A segunda pergunta é, a segunda pergunta é: que equação representa a área dessa figura? E aí, para responder essa questão, nós precisamos lembrar que a área de um retângulo é o produto entre o comprimento e a largura. Está certo? Lembram disso? É, é área vezes a área é igual a comprimento vezes largura. Tá? Então, no desenho, as dimensões são x mais 1 e x menos 1. Tá? Então, antes de resolver qualquer coisa, nós precisamos montar a relação área igual ao comprimento vezes largura. Como a área desejada é 224 metros, a equação será construída a partir desse produto.
tá? Vamos lá então para a solução? Vamos lá. Vamos conferir a resolução do problema inicial. A figura lembra um retângulo, tá? É um retângulo, né? Lembra um retângulo? Eh, são as suas dimensões são x mais um e x menos um. Como a área do retângulo é calculada pelo produto das dimensões, nós escrevemos que 224, 224 é igual a x mais um vezes x menos um. Tá? Agora, desenvolvemos esse produto. Tá? Nós podemos reconhecer um produto notável. Tá? A soma pela diferença. Tá? Nesse caso, x mais um vezes x menos um resulta em x ao quadrado menos 1. Tá? Assim, a equação fica 224 é igual a x quadrado menos 1. Tá? Para escrever na forma com zero no segundo membro, nós subtraímos 2024 dos dois lados, obtendo zero é igual a x ao quadrado menos 225. Tá? De forma equivalente, escrevemos x ao quadrado menos 225 é igual a zero. Tá? Beleza. O ponto mais importante desse slide é perceber que apareceu o x ao quadrado. Tá? Ou seja, a incógnita está elevada ao quadrado. Isso significa que não estamos mais diante de uma equação de primeiro grau, tá? Mas de uma equação do segundo grau. Ok? Beleza, então. Então, observem na equação da área, temos a presença de uma incógnita elevada ao quadrado. Tá? Vamos lá. Uma equação de segundo grau, ela é qualquer expressão matemática que pode ser escrito na forma ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Tá? Então, vamos formalizar o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é qualquer expressão que pode ser escrito na forma de ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, em que a, b e c são números reais e a precisa ser diferente de zero. Tá? O coeficiente a acompanha o termo x ao quadrado. Tá? Ele não pode ser zero porque, se fosse zero, o termo x ao quadrado desapareceria. Tá? E a equação deixaria de ser uma equação de segundo grau. Tá? O coeficiente b, ele acompanha o termo x. Tá? Já o coeficiente c é o termo independente. Tá? Ou seja, o número que não está multiplicando a incógnita. Tá? Nos termos do slide, nós percebemos que as equações elas estão escritas, tá? Com o termo x ao quadrado, termo x e termo independente. Esse formato é chamado de forma reduzida da equação de segundo grau. Tá? Beleza, vamos para um exemplo então. Tá? Só lembrando, a palavra grau está relacionada ao maior expoente da incógnita. Tá? Como o maior expoente é 2, nós classificamos a equação como a equação do segundo grau. Tá certo? Vamos, por exemplo, então. Eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 5x mais 7 é igual a zero. Menos 7x ao quadrado mais 11x mais 8 é igual a zero. Tá? Esse formato é chamado de forma reduzida da equação de segundo grau. Tá? Então, conforme eu já falei, o termo grau se refere ao maior expoente de x. Como temos x ao quadrado, então é uma equação de segundo grau. Tá? Agora, nesse slide, vamos diferenciar as equações do segundo grau completas das incompletas. A forma completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Com a diferente de zero, certo? Tá? E no caso completo, também com b e c diferentes de zero. Tá certo? Isso significa que aparecem os três
termos, tá? O termo x², o termo x e o termo independente. Uma equação de segundo grau, ela é incompleta quando falta algum desses termos, exceto o termo x², tá? Que caracteriza a equação de segundo grau, tá? Por quê? Né? Já está explicado que o x elevado ao quadrado é o que caracteriza a equação de segundo grau, tá? Se b é igual a zero, a equação fica na forma de ax mais c igual a zero. Nesse caso, falta o termo x, tá? Se o c é igual a zero, a equação fica na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, falta o termo independente. Então, se b e c é zero ao mesmo tempo, a equação fica na forma ax ao quadrado igual a zero, tá? Portanto, ela continua sendo uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o termo x² ainda está presente, tá? Lembre-se de que a referência para ser incompleta é sempre a equação de segundo grau completa, tá bom? Com a diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero. Beleza? Vamos lá. Agora uma questãozinha para a gente exercitar o que a gente aprendeu até aqui. A equação que expressa o cálculo da área do problema inicial, x² menos 225 igual a zero, é uma equação de segundo grau completa, incompleta, pois b é igual a zero, incompleta, pois c é igual a zero, incompleta, pois b é igual a c, que é igual a zero, né? Então, pausem, pensem e respondam, tá? A pergunta retoma a equação encontrada no problema inicial, ou seja, x² menos 225 igual a zero. Nós precisamos classificar essa equação como completa ou incompleta. E antes de marcar a alternativa, comparem a equação com a forma geral. Ou seja, qual que é a forma geral? Não é ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Em x² menos 225 é igual a zero, nós temos o termo x². Também temos o termo independente, mas não aparece nenhum termo com x sozinho, tá? Quando o termo em x não aparece, significa que o coeficiente b é igual a zero. Portanto, a equação é incompleta. Por quê? Porque b é igual a zero, tá? Então, marquem a alternativa considerando essa análise e não apenas procurando pela palavra incompleta, tá certo? Beleza, então aqui está o resultado com a solução, tá? Beleza, vamos em frente então. As demais alternativas elas não servem, né? Por quê? Por que não é completa? Porque não tem os três termos. Por que o termo C não é igual a zero? Porque o termo C é igual a menos 225. Né? Por que não é incompleta? Pois B é igual a C, que é igual a zero? Porque o C não é igual a zero, o C é menos 225. Tá certo? Então, as demais alternativas não atendem ao que eu preciso. Tá? Beleza. Vamos para uma solução da equação do segundo grau. Vamos discutir o que significa resolver uma equação de segundo grau. Tá? Resolver uma equação significa encontrar os valores da incógnita que tornam a igualdade verdadeira. Esses valores são chamados de raízes da equação. Tá? O exemplo do slide, nós temos a equação x² menos 5x mais 6 é igual a zero. Tá? Para verificar se o número é raiz, nós substituímos o x por esse número e observamos se o resultado final é uma igualdade verdadeira. Tá? Quando testamos x igual a 1, nós obtemos 1² menos 5 vezes 1 mais 6. Isso resulta em 1 menos 5 mais 6, que é 2. Como 2 não é igual a zero, x é igual a 1, não é raiz da equação. Agora, quando testamos x igual a 2, obtemos 2² menos 5 vezes 2 mais 6. Isso resulta em 4 menos 10 mais 6, que é zero. Portanto, x igual a 2 é a raiz. Tá? Quando testamos 3
nós obtemos 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6, isso resulta em 9 menos 15 mais 6, que também é zero. Portanto, x igual a 3 também é raiz, tá? Esse exemplo mostra uma característica importante. Uma equação de segundo grau, ela pode ter duas soluções reais distintas, tá certo? Vamos retomar aquele problema inicial, tá? Eh, Qual que era o nosso problema inicial? Era do campo de futebol, tá certo? Então, a equação que representa a área do campo é o quê? É x² menos 225 igual a zero. O slide, ele afirma que x é igual a 5. Né? Ele afirma que x igual a 5 é uma solução dessa equação. Vamos verificar isso substituindo? Tá? Se eu substituir aqui, 15 ao quadrado, né, vai ficar 225 menos 225, que é igual a zero. É uma afirmação verdadeira. Tá? Então, a igualdade é verdadeira. Então, 15 é a raiz da equação. Agora, nós precisamos voltar ao contexto geométrico. Tá? O comprimento do campo é x mais 1. Se x é igual a 15, então o comprimento é 15 mais 1, isto é, 16 metros. A largura é x menos 1, então x é igual a 15 metros. Tá? Então, a largura é 15 menos 1, ou seja, 14 metros. Tá? Por fim, conferimos a área. 16 vezes 14 igual a 224 metros quadrados. Portanto, a solução faz sentido para o campo. Tá? A pergunta do slide é se existe outra solução, tá? Para essa equação. Tá? Algebricamente, x é igual a menos 15 também satisfaz o x². Tá? Por quê? Porque menos 15 elevado ao quadrado também é 225. Tá? Porém, no contexto do campo, o menos 15, x igual a menos 15, não faz sentido. Por quê? Porque geraria medidas negativas. Tá? Então, esse cuidado de interpretar a solução no contexto é muito importante. Tá bom, galera? Existe outra equação? Essa é a pergunta que aparece aqui embaixo. Né? Então, não existe outra solução. Tá? Vamos lá para mais uma atividade aqui, mais uma atividade prática, um exercício para a gente entender. Vamos analisar a situação de lançamento de um objeto. Tá? Uma bola foi chutada para cima a partir do chão, tá? E a altura da bola em metros é representada pela função h de t é igual a menos 5t ao quadrado mais 20t, em que t representa o tempo em segundos. Tá? A pergunta é: que equação representa o tempo em que a bola retorna ao solo? Tá? Para responder, nós precisamos interpretar, o significado de retornar ao solo. Tá? Quando a bola está no chão, sua altura é zero. Portanto, devemos substituir h de t por zero. Tá? Assim, não estamos procurando uma altura qualquer. Estamos procurando uma altura, né, de t para os quais a altura é igual a zero. Tá? Então, antes de ver a solução, pensem comigo. Se h de t representa a altura, qual a igualdade devemos escrever para representar o momento em que a bola está novamente no chão? Pensem um pouquinho, pausem e vamos para a solução. Tá? Para retornar ao solo, tá, a altura é zero. Substituindo o ht por zero, nós, na expressão, nós temos o quê? Nós temos 5t ao quadrado mais 20t igual a zero.
Vamos conferir? Como a bola retorna ao solo quando a altura é zero, fazemos h de t igual a zero. Tá? Então, a expressão h de t igual a 5 menos 5t ao quadrado mais 20t. Então, substituindo por zero, obtemos a equação 5t quadrado mais 20t igual a zero. Essa equação é do segundo grau. Por quê? Porque aparece o t ao quadrado. Tá? Ela também é incompleta. Por quê? Porque não apresenta o termo independente. Ou seja, em outras palavras, o coeficiente c é igual a zero. Tá? Nesse momento, a pergunta do slide não pode ainda, não pede ainda o tempo exato do retorno, né? Apenas a equação que representa essa situação. Tá? Se fôssemos resolver, perceberíamos que t igual a zero representa um instante inicial. Tá? Quando a bola está no chão, antes de subir, e t igual a 4 representa um instante em que ela volta ao solo. Tá? Mas a atividade proposta, o ponto central, é mostrar a equação corretamente. Tá certo? Beleza, então. Agora, ele pergunta aqui, qual das expressões algébricas a seguir é uma equação de segundo grau incompleta? Tá? Nessa atividade, nós precisamos identificar qual das expressões apresentadas é uma equação de segundo grau incompleta, verificando, né, retomando quais os termos que pertencem a uma equação. Tá? Para isso, vamos usar dois critérios. Primeiro, precisa ser uma equação. Tá? Ou seja, precisa ter sinal de igualdade. Se tiver sinal de desigualdade, como menor, maior e outras coisas, não é uma equação. Tá? Então, aqui a gente já descarta a alternativa B. A alternativa B não é uma equação. Tá? Segundo, precisa ser do segundo grau ou incompleta. Tá? Isso significa o quê? Que deve ter o termo x ao quadrado. Mas faltar o termo em x ou faltar o termo independente quando a escrita for reduzida. Tá? Então, observe que cada alternativa tem a sua especificidade. Observe com cuidado. Não basta ver o x quadrado. Também é preciso verificar se a expressão é uma igualdade e como que ela fica quando levamos todos os membros para um lado da equação. Tá? Então, escrevam a atividade, a análise no caderno antes de marcar a alternativa correta. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos observar as alternativas com a resposta destacada. Tá? A resposta aqui é a letra D. Tá? A alternativa correta, a letra D, ela aparece como x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 4. Tá? Então, à primeira vista, pode parecer que há o termo independente dos dois lados. Mas, para classificar a equação, precisamos reescrevê-la na forma reduzida, com o zero no segundo membro. Tá? Então, subtraindo 4 dos dois lados, temos x ao quadrado mais 2x mais 4 menos 4 igual a zero. Isso resulta em x quadrado mais 2x igual a zero. Nessa forma, a equação tem o termo x quadrado e o termo em x, mas não tem o termo independente. Portanto, o c, né, o termo c é igual a zero e a equação é incompleta. Tá certo? É por isso que a alternativa D é a alternativa mais adequada para essa solução. Tá? Beleza, aqui está a resolução, né? Vamos detalhar a resolução das alternativas. Tá? Alternativa A, né? Você tem a resposta menos 2. Na alternativa A, nós temos 2x² mais 4x menos 2 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau completa, né? Porque aqui ela tem o termo x², tem o termo x e tem o termo independente. Tá? Então, os coeficientes são a igual a 2, b igual a 4 e c igual a menos 2. Tá? A alternativa B, ela representa, ela aparece 9x² menor que zero. Essa expressão não é uma equação. Por quê? Porque ela usa um sinal que é menor que. Tá? Então, ela é uma inequação do segundo grau.
Vamos ver isso também, tá? Na alternativa C, nós temos o quê? Nós temos x ao quadrado menos 9x igual a 2. Para analisar, escrevemos a forma reduzida, tá? Seria x ao quadrado menos 9x menos 2 igual a zero. Tá? Agora, aparecem os três termos, então é uma equação de segundo grau completa. Também não atende ao que eu quero. Né? Portanto, né, na alternativa D, nós temos o x quadrado mais 2x mais 4 igual a 4. Subtraindo 4 dos dois lados, ficamos com x quadrado mais 2x igual a zero. Essa sim é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Porque o termo independente é zero. Tá? Então, aqui está a justificativa de por que a alternativa D é a mais correta. Aliás, é a correta, tá? Beleza, vamos em frente então. Isso aqui é importante vocês anotarem, escreverem no caderno, tá? Aliás, tudo é importante anotar e escrever no caderno, né? Tudo que não tem na apostila, tá? Ou não tem na parte de exercícios, é importante escrever no caderno. Fazer anotações, fazer lembretes, anotar insights, né? Tudo isso ajuda você a estudar posteriormente, ajuda você a relembrar o exercício posteriormente. Por mais que você tenha entendido ele hoje, pode ser que quando você retomar o estudo daqui a um mês, daqui a 2 meses, para fazer uma avaliação ou para participar de um concurso, ETEC, Prova Paulista, Saresp, né, você tem que retomar os estudos e essas anotações que você fez em caderno vão auxiliar você. Tá? Agora vamos para uma situação envolvendo área e divisão de um terreno. Tá? O enunciado ele diz que há um terreno em forma de quadrado com área total de 25 metros quadrados. Tá? Então, o terreno está aqui destacado no desenho. Tá? Esse terreno ele será dividido em 10 lotes, também quadrados, e cada lote terá lado de medida x metros. Tá? Como cada lote é quadrado e tem lado x, a área de cada lote é x quadrado. Tá? Como são 10 lotes iguais, a área total ocupada por esses lotes será de 10 vezes x quadrado, ou seja, 10x quadrado. Tá? A ideia aqui é transformar essa situação em uma equação. Tá? Como a área total do terreno é 25.000 metros quadrados, a expressão 10 vezes 10x quadrado deve ser igual a 25.000. Tá certo? Beleza, então. Que equação do segundo grau pode representar essa situação? Tá? Vamos à pergunta, né? A pergunta é qual equação de segundo grau pode representar essa situação? Tá? Pelo enunciado, cada lote tem área igual a x quadrado. Como são 10 lotes, a área total é 10x quadrado. Essa área total corresponde a 25.000 metros quadrados. Tá? Então, nós podemos reescrever, tá? Ou escrever 10x quadrado igual a 25.000. Tá? Para comparar com as alternativas, normalmente escrevemos a equação na forma reduzida, com zero no segundo membro. Assim, subtraímos 25.000 dos dois lados e ficamos com 10x quadrado menos 25.000 igual a zero. Tá? Agora, localizem essa equação entre as alternativas. Observem que não é 100x quadrado, nem 25x quadrado. Por quê? Porque o número de lotes é 10 e não 100 e não 25. Tá? Beleza? Ficou claro para vocês? Tá? Vamos conferir a alternativa correta, então. A equação que representa a situação é 10x quadrado menos 25 igual a zero, que corresponde à alternativa C. Tá? A razão é simples. Tá? Cada lote quadrado tem a área x quadrado. Como são 10 lotes, a área total é 10x quadrado. Tá? Essa área precisa ser igual a 25.000. Tá? Então, escrevendo na forma reduzida, temos 10x quadrado igual a 25.000. E, em seguida, 10x quadrado menos 25.000 igual a zero. Tá? As demais alternativas
tá? Alteram o número de lotes ou o valor da área total, por isso não representam corretamente a situação descrita, tá? Vamos reescrever aqui a solução para a gente, né, olhar de uma outra perspectiva. Então, aqui temos a solução organizada, tá? Cada termo ou cada lote tem área x quadrado, porque o lote é quadrado, tá? E seu lado mede x metros, tá? Como são 10 lotes, nós multiplicamos x quadrado por 10. Assim, a área total dos lotes é 10x quadrado. Como o terreno inteiro tem área de 25.000 metros quadrados, escrevemos 10x quadrado igual a 25.000. Tá? Para colocar a equação na forma reduzida, nós subtraímos o 25.000 dos dois lados. Assim, temos 10x quadrado menos 25.000 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque o termo x quadrado e o termo independente existem, mas não há o termo em x. Tá? Portanto, no caso, b é igual a zero. Tá certo? Beleza, vamos para um outro problema prático aqui. Assinale a alternativa que contém o conjunto solução da equação x quadrado menos 2x igual a zero. Tá? Nessa atividade, nós precisamos identificar o conjunto solução da equação x quadrado menos 2x igual a zero. O conjunto solução é o conjunto formado por todos os valores de x que tornam a igualdade verdadeira. Tá? Então, lembram que não precisa ser somente um. Tá? As alternativas apresentam pares de valores, portanto. Tá? Então, podemos verificar quais valores, ao serem substituídos na equação, resultam em zero. Tá? Antes de testar, observe que a equação x quadrado menos 2x é igual a zero é incompleta. Tá? Por quê? Porque não possui o termo independente. Também é possível perceber que x aparece nos dois termos e poderia ser colocado em evidência, mas a atividade vai conduzir a verificação pelos valores das alternativas. Tá? Agora, analisem as alternativas, testem os valores que parecem possíveis, pausem o vídeo, tentem resolver de maneira independente e retornem aqui. Tá? Beleza. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Tá? S é igual a zero e 2. Tá? Vamos conferir a resposta? Tá? Isso significa que os valores x igual a zero e x igual a 2 tornam a equação x quadrado menos 2x igual a zero verdadeira. Tá? Vamos verificar mentalmente se x igual a zero. Temos zero ao quadrado menos 2 vezes zero igual a zero. A igualdade é verdadeira. Beleza, no primeiro foi fácil, né? E se x é igual a 2? Nós temos 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 é igual a 4 menos 4, que é igual a zero. A igualdade também é verdadeira. Portanto, os dois valores fazem parte do conjunto solução. Tá? Vamos testar aqui e ver? Né? Então, testando os valores de cada item, nós percebemos que x igual a zero e x igual a 2 geram igualdades verdadeiras. Portanto, a alternativa B é a que faz sentido. Tá? E aí, para a gente encerrar, para a gente finalizar, tá? Vamos responder com as nossas palavras. Tá? A pergunta é, por que a equação x quadrado mais 10 igual a 10 é considerada incompleta? Essa está fácil, né, pessoal? Então, compare essa equação com a forma geral, ou seja, ax quadrado bx mais c igual a zero. Em x quadrado mais 10x igual a zero, nós temos x quadrado, temos o termo 10x, portanto, A1 e B igual a 10, tá? A é igual a 1 e B é igual a 10, mas não aparece nenhum número independente. Ou seja, não tem o termo C. Tá? Então, podemos dizer que C é igual a zero. Tá? Por isso que a equação é considerada incompleta. Falta o termo independente. Né? Ela está na forma ax mais bx igual a zero. Então, uma resposta adequada seria essa equação é incompleta porque não possui o termo independente, ou seja, não possui o termo C. O termo C é igual a zero. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e seguimos para a próxima aula.